hoje vamos para mais um capítulo do livro O Diabo Veste Prada. Mas antes, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. O Diabo Veste Prada, capítulo 16. Fora planejado que Miranda estaria na Europa uma semana antes de eu chegar. Ela aceitara usar algumas assistentes locais para os desfiles de Milão e chegaria a Paris na mesma manhã que eu, para que pudéssemos elaborar os detalhes da sua festa juntas, como velhas amigas. A Delta tinha se recusado a mudar o nome de Emily para o meu na passagem, de modo que, em vez de me sentir mais frustrada e me estressar ainda mais, simplesmente comprei outra. $2.200 porque era a semana da moda e eu estava comprando na última hora. Fiz uma pausa de 1 minuto ridículo antes de dar o número do cartão. Não importa, pensei. Miranda pode gastar isso em uma semana só de cabeleireiro e maquiagem. Como assistente júnior de Miranda, eu pertencia à categoria inferior do ser humano da Runway. No entanto, se acesso é poder, Emily e eu éramos as duas pessoas mais poderosas do mundo da moda. Nós determinávamos quem seria recebido quando, com o horário marcado, de manhã cedo era sempre preferido porque a maquiagem estaria fresca e as roupas não estariam amassadas, e que mensagens seriam transmitidas. Se o seu nome não estava no bulletin, você não existia. Portanto, quando uma de nós precisava de ajuda, o resto do staff era obrigado a cooperar. Sim, é claro que havia um quê desconcertante na consciência de que, se não trabalhássemos para Miranda Presley, essas mesmas pessoas não sentiriam a menor culpa de passar por cima de nós com seus town cars com o chofer. Seja como for, quando requisitados, corriam a buscar o osso e os devolviam a nós, como cachorrinhos bem treinados. O trabalho normal deu uma parada. Todo mundo se concentrando em me despachar para Paris adequadamente preparada. 3 tagarelas do departamento de moda reuniram rapidamente um armário que incluía cada peça que se pudesse imaginar que eu viria a precisar para todo evento concebível a que Miranda pudesse querer que eu comparecesse. Quando saí, Lúcia, a diretora de moda, me prometeu que eu teria comigo não somente as roupas apropriadas para qualquer contingência, como também um caderno completo de esboços a carvão profissionais representando toda maneira imaginável de combinar as roupas antes mencionadas para maximizar a elegância e minimizar constrangimento. Em outras palavras, não deixar nada para eu mesma selecionar ou combinar, e eu possivelmente não teria como não estar apresentável. Talvez eu precisasse acompanhar Miranda a um bar e ficar como uma múmia em um canto enquanto ela beberia uma taça de Bordeaux. Uma calça cinza carvão Theory com um suéter preta de gola roulé da Celine. Ir ao clube de tênis onde ela teria aulas particulares para que eu buscasse água e, se necessário, a Sharps branca no caso de ela ficar suada. Um traje atlético da cabeça aos pés, a calça largona, blusa com capuz e zíper na frente, curto para exibir minha barriga, é claro. Uma camiseta de $185 para usar por baixo e tênis de camurça, tudo Prada. E se eu apenas, talvez, realmente me sentasse na fila da frente de um desses desfiles como todo mundo jurava que aconteceria? As opções eram ilimitadas. A minha favorita até então, da era fim de tarde de segunda-feira, era uma saia colegial escocesa de Anna Sui, com uma blusa branca miu-miu, bem transparente com babados, e botas Christian Louboutin, de cano até a barriga da perna e com a aparência particularmente atrevida, e em cima de tudo um blazer de couro Cataillon Adèle, que tomava tudo quase obsceno. Meu jeans express e mocassins franco sarto tinham ficado enfiados sob uma camada de pó em meu armário por meses, e tenho de admitir que não senti sua falta. Também descobri que Alison, a editora de beleza, merecia de fato seu cargo, sendo literalmente a indústria da beleza. Em 24 horas depois de ser anunciado que eu precisaria de maquiagem mais do que algumas dicas, ela teria criado o Bial and All Connecticut Hall, que decididamente enorme estojo de toalete. Na verdade, parecia-se mais com uma mala de rodinhas, ligeiramente maior do que as aceitas pelas companhias aéreas para serem levadas na mão. Havia tudo que é tipo que se pode imaginar de sombra, loção, brilho, creme, delineador, enfim. Todo tipo de maquiagem. Batons foscos, de alto brilho, de longa duração e claros. 6 tons de rímel, do azul claro ao preto petulante.
eram acompanhados de um enrolador e 2 escovas de cílios para o caso de se grudarem. Pós, que pareciam ser a metade de todos os produtos e fixavam, acentuavam, pronunciavam, ocultavam as pálpebras, o tom da pele e as maçãs do rosto. Tinha um esquema de cor muito complexo e sutil do que a paleta de um pintor. Alguns pretendiam bronzear, outros iluminar e outros projetar os lábios, arredondar o rosto e empalidecer. Eu tinha a escolha de acrescentar esse blush saudável ao meu rosto na forma líquida, sólida ou em pó, ou uma combinação desses. A base era o mais impressionante de tudo. Era como se alguém tivesse resolvido uma amostra da minha pele diretamente do meu rosto e preparado o material. Quer acrescentasse brilho ou cobrisse manchas. Cada pequeno frasco isolado combinava com a minha pele melhor do que bem a minha própria pele. Em um estojo um pouquinho menor havia bolas de algodão, quadrados de algodão, mechas absorventes, ketchup, esponjas algo próximo a 2 dúzias de aplicadores na forma de escovas de tamanhos diferentes, lenços de papel, 2 tipos diferentes de removedor de maquiagem, hidratante e all free. E não menos que 12 tipos de hidratantes, facial para corpo com SPF 15, cintilante, matizado, perfumado, inodoro, hipoalergênico, com alfa-oxidróxido, antibacteriano e só para o caso desse sol de outubro parisiense levar a melhor sobre mim, com aloe vera. Em um bolso lateral do estojo menor estavam pedaços de papel ofício com rostos representados em cada um, ampliados para ocuparem a página. Cada rosto ostentava uma maquiagem impressionante. Ellison tinha aplicado a maquiagem que incluía no kit nas faces de papel. Uma face estava rotulada sinistramente, glamour noturno relaxado, mas tinha um aviso embaixo, em letras grandes e em negrito, não para black tie, excessivamente casual. O rosto não formal tinha uma leve camada de base fosca, sob uma leve passada de pó bronzeador, uma gota de blush líquido ou creme, um pouco muito sexy de delineador escuro e sombras pesadas nas pálpebras, acentuadas pelos cílios com rímel preto e o que parecia ser um natural alto brilho nos lábios. Quando murmurei a meia voz a Ellison que seria impossível para mim recriar tudo aquilo, ela pareceu exasperada. Bem, espera-se que não precise, disse ela com uma voz que soou tão tensa que achei que teria um colapso diante da minha ignorância. Não? Então por que tenho quase 2 dúzias de rostos sugerindo maneiras diferentes de usar toda essa coisa? Seu olhar intimidador era digno de Miranda. Andréia, fale sério. Isso é somente para emergências. No caso de Miranda lhe pedir para ir com ela a qualquer lugar na última hora e não der tempo para que o seu cabeleireiro e maquiador apareçam. Ah, a propósito, vou lhe mostrar o material para o cabelo. Enquanto Ellison demonstrava como usar 4 tipos diferentes de escovas redondas para deixar o meu cabelo liso, tentei entender o que ela tinha acabado de dizer. Eu teria um cabeleireiro e um maquiador também? Eu não tinha providenciado ninguém para mim quando reservei o pessoal para Miranda. Então quem tinha? Precisava perguntar. O escritório de Paris, replicou Alice com um suspiro. Você representa a Runway, entende? E Miranda é muito sensível a isso. Você comparecerá a alguns dos eventos mais glamurosos do mundo ao lado de Miranda Presley. Não acho que conseguiria a aparência certa sozinha, acha? Não, é claro que não. É sem dúvida melhor eu ter uma ajuda profissional. Obrigada. Ellison me monopolizou por mais 2 horas até ficar satisfeita e segura de que as 14 horas marcadas no cabeleireiro e maquiagem que tinha providenciado durante a semana falhassem. Eu não humilharia a nossa chefe honrando o rímel ou raspando do lado da cabeça e espigando o cabelo no centro de um mohawk. Quando acabamos, achei que finalmente teria um momento para descer correndo ao restaurante e pegar uma sopa rica em calorias. Mas Ellison atendeu a extensão de Emily, a sua antiga linha, e discou para a staff, no departamento de acessórios. Oi, terminei e ela está aqui neste exato momento. Quer vir? Espere, preciso almoçar antes que Miranda volte. Ellison girou os olhos exatamente como Emily. Eu me perguntei se havia alguma coisa nesse cargo que inspirava tais demonstrações de irritação. Está bem, não estou falando com Andréia. Disse ela ao telefone, erguendo as sobrancelhas para mim e surpresa! Exatamente como Emily. Parece que ela está com fome. Eu sei, sim, sei.
Eu lhe disse isso, mas ela parece decidida a comer. Saí da sala e peguei um prato grande de creme de brócolis com queijo cheddar e retornei em 3 minutos só para encontrar Miranda sentada em sua mesa, segurando o telefone afastado de seu rosto, como se estivesse coberto de sanguessugas. Ela devia embarcar à noite para Milão, mas eu não tinha certeza de sobreviver para ver isso acontecer. O telefone toca. Andréia, mas quando atendo, por que parece que você não está interessada em fazer isso? Ninguém responde. Pode me explicar esse fenômeno? Perguntou. É claro que eu podia explicar, mas não para ela. Nas raras ocasiões em que Miranda estava sozinha em sua sala, ela às vezes atendia o telefone. Naturalmente, as pessoas ficavam tão chocadas ao escutar a sua voz do outro lado que desligavam imediatamente. Ninguém estava de fato preparado para falar com ela, já que a probabilidade de isso acontecer era praticamente nula. Recebi dúzias de e-mails de editores e assistentes me informando, como se eu não soubesse, que Miranda estava atendendo o telefone de novo. Onde estão vocês? As missivas, em pânico, diziam uma atrás da outra. Ela está atendendo seu próprio telefone. Murmurei alguma coisa sobre como acontecia isso também comigo de vez em quando, mas Miranda já tinha perdido o interesse. Ela estava olhando não para mim, mas para o meu prato de sopa. Um pouco de líquido verde cremoso estava pingando devagarinho pelo lado. Seu olhar transformou-se em um de nojo quando percebi que, além de estar segurando algo de comer, também pretendia consumi-lo. Livre-se disso imediatamente! Gritou a 15 pés de distância. Só o cheiro já me deixa enjoada. Joguei a sopa insultada no lixo e olhei com tristeza o alimento perdido antes de sua voz me trazer de volta à realidade. Estou pronta para as revisões. Estrilou, instalando-se em sua cadeira, mais bem disposta agora que a comida que ela tinha localizado na runway tinha sido descartada. E assim que terminarmos, convoque uma reunião de pauta. Cada palavra provocava mais uma descarga de adrenalina. Como eu nunca tinha certeza do que ela exatamente estava requisitando, nunca sabia se conseguiria me sair bem ou não. Como era trabalho de Emily programar as revisões e as reuniões semanais, tive de correr à sua mesa e checar a agenda. No espaço de 3 horas, ela tinha escrevinhado: revisão da sessão de fotos para Sedona. Lúcia Ellen. Liguei para a extensão de Lúcia e falei assim que atenderam. Ela está pronta? Declarei como uma ordem militar. Ellen, a assistente de Lúcia, desligou sem dizer uma palavra, e eu soube que ela e Lúcia já estavam a meio caminho. Se não chegassem em 25 minutos, eu seria enviada a procurá-las e lembrar-lhes pessoalmente para o caso de terem se esquecido de que quando eu tinha ligado 30 segundos antes e dito que Miranda estava pronta, eu queria dizer naquele instante mesmo. Geralmente era uma amolação, mas uma razão porque a imposição do sapato de salto fino altíssimo tornava a vida ainda mais miserável. Percorrer o escritório freneticamente procurando alguém que provavelmente estava se escondendo de Miranda nunca era divertido, mas era realmente terrível quando a pessoa estava no banheiro. O que quer que faça no banheiro feminino ou no de homens não era desculpa para não estar disponível no exato momento em que a sua presença é esperada, portanto eu tinha de entrar. Às vezes checando por baixo da porta do compartimento um sapato identificável e pedir polidamente, independentemente da humilhação, que terminassem e fossem à sala de Miranda imediatamente. Felizmente para todos os envolvidos, Ellen chegou em segundos, empurrando uma arara abarrotada em más condições e puxando outra, hesitou por um breve momento diante da porta de Miranda até esta balançar a cabeça de maneira quase imperceptível. Então arrastou as araras pelo carpete espesso. Isso é tudo? 2 araras? Perguntou Miranda, mal erguendo os olhos da cópia que estava lendo. Ellen ficou visivelmente surpresa por ela ter lhe falado, já que, como regra, Miranda não falava com as assistentes de outras pessoas. Mas Lúcia não tinha aparecido com as próprias araras, por isso havia pouco que escolher. Não. Lúcia vai chegar a qualquer momento. Ela está com as outras 2. Gostaria que eu começasse a mostrar o que pediu? Perguntou Ellen, nervosa, puxando sua camiseta para baixo. Não. E então? Andréia! Vá procurar Lúcia! No meu relógio são 3 horas. Se ela não estiver preparada, tenho mais o que fazer do que esperar por ela. Que não era exatamente verdade, já que não tinha parado de ler a cópia e fazia somente 35 segundos desde que eu fizera a chamada inicial. Mas eu não ia dizer isso. Não é preciso, Miranda, estou aqui. Cantou uma Lúcia ofegante, empurrando e puxando araras, passando por mim justo quando eu saí para procurá-la. Desculpe. Estávamos esperando o último casaco do pessoal YSL.
Ela dispôs as araras que estavam organizadas segundo o tipo de roupa: camisas, casacos, calças, saias e vestidos, em um semicírculo em frente à mesa de Miranda e fez um sinal para Ellen sair. Miranda e Lúcia então recapitularam cada item um por um e discutiram sobre o seu lugar ou não na sessão de moda que estava para acontecer em Sedona, Arizona. Lúcia defendia um look vaqueira urbana chique, que ela acreditava perfeito contra um fundo de montanhas rochosas, mas Miranda insistia em dizer que de uma maneira sarcástica que preferia apenas chique, já que vaqueira chique era claramente um oxímoro. Talvez tivesse se fartado de vaqueiras chiques na festa do irmão de Cissem. Consegui me desligar delas até Miranda me chamar, dessa vez me mandando ligar para o pessoal dos acessórios. Imediatamente chequei de novo a agenda de Emily, mas foi como eu tinha pensado. Nenhuma revisão de acessórios estava marcada. Rezando para que Emily tivesse simplesmente se esquecido de anotar na agenda, liguei para Steph e disse que Miranda estava pronta para a revisão de acessórios para Sedona. Nem pensar. Não estavam programados a não ser para o fim da tarde no dia seguinte, e pelo menos um quarto do que precisavam ainda não tinha sido entregue pelas companhias RP. Impossível, não posso fazer isso. Steph comunicou, parecendo muito menos confiante do que as suas palavras transmitiam. Bem, o que raios espera que eu diga a ela? Sussurrei de volta. Diga-lhe a verdade. A revisão só deveria acontecer amanhã e grande parte das coisas ainda não chegou. Falo sério. Estamos neste exato instante esperando uma bolsa toalete, uma carteira, 3 bolsinhas franjadas, 4 pares de sapato, 2 colares, 3... Ok, vou dizer a ela. Mas fique perto do telefone e atenda se eu ligar. E se eu fosse você, me prepararia. Aposto que ela não dá a mínima para o fato de estar ou não marcado. Steph desligou sem dizer mais nada e me aproximei da porta de Miranda e esperei pacientemente que ela me admitisse. Quando olhou na minha direção e esperou ela, eu disse: Miranda, acabei de falar com o Steph e ele disse que como a revisão estava marcada para amanhã, ainda estão aguardando alguns itens, mas devem chegar por volta das... Andréia! Simplesmente não consigo visualizar como as modelos ficarão com estas roupas sem sapatos, bolsas ou joias. E amanhã estarei na Itália. Diga a Steph que quero ver o que quer que ela tenha e que se prepare para se mostrar as fotos do que ainda não está aqui. Virou-se para a Lúcia e as duas voltaram às araras. Transmitir isso a Steph conferiu um novo significado a não mate o mensageiro. Ela se descontrolou. Eu não consigo reunir tudo em 30 segundos. Dá para entender? É impossível. 4 de minhas 5 assistentes não estão aqui. E a única que está é uma perfeita idiota. Andréia, que porra eu vou fazer? Ela estava histérica, mas não havia muito espaço para negociação. Ok, ótimo. Eu disse docemente, olhando Miranda, que tinha uma capacidade especial de escutar tudo. Direi a Miranda que você já está vindo. Desliguei antes de ela se desfazer em lágrimas. Não me surpreendi ao ver Steph chegar ali há 2 minutos e meio com a sua assistente idiota, uma assistente de moda que tinha pedido emprestado a E. James, também emprestado da beleza, todos parecendo aterrorizados, carregando enormes cestas de vime. Permaneceram encolhidas de medo do lado de uma mesa até ela balançar de novo imperceptivelmente a cabeça, e todos avançaram para os exercícios de genuflexão. Como Miranda recusava-se, obviamente, a sair de sua sala sempre, exigia que todas as araras abarrotadas de roupas, os carrinhos cheios de sapatos e as cestas transbordando de acessórios forem levados até ela. Quando o pessoal dos acessórios finalmente conseguiu dispor seus artigos em fileiras sobre o carpete para serem inspecionados, a sala de Miranda transformou-se em um bazar beduíno, que estava mais para Madison Avenue do que para Sharm el-Sheikh. O editor a estava presenteando com cintos de couro de cobre de $2.000, enquanto o outro tentava lhe vender uma grande bolsa Kelly. Um terceiro apregoava um vestido curto Fendi semiformal, enquanto o outro tentava lhe vender os méritos de chiffon. Steph tinha conseguido reunir o material para a inspeção de maneira quase perfeita em 30 segundos, mesmo com um monte de coisas faltando. Percebi que preencheu lacunas com acessórios de fotos de sessões passadas, explicando a Miranda que os itens que estavam esperando eram semelhantes, se bem que ainda melhores. Todos eram mestres no que diziam, mas Miranda era definitiva. Era a consumidora sempre arredia, movendo-se friamente de uma banca maravilhosa para outra, nunca simulando qualquer demonstração de interesse. Quando finalmente, felizmente, decidia, apontava e encomendava, igual a um juiz em um desfile de cachorros, Bob, ela escolheu o Collier Collie. E os editores balançavam a cabeça obsequiosamente. Sim, escolha excelente. Oh, definitivamente perfeita.
e embrulhavam seus artigos e voltavam aos seus departamentos respectivos antes de ela inevitavelmente mudar de ideia. A tortura infernal levou apenas alguns minutos, mas ao terminar estávamos exaustos por causa da ansiedade. Ela já tinha anunciado que sairia cedo, por volta das 4, para passar algumas horas com as meninas antes da grande viagem. Por isso cancelei a reunião de pauta para alívio do departamento inteiro. Precisamente às 3h58 da tarde, ela começou a preparar sua bolsa para sair, mas uma atividade que não precisava de tanto esforço, já que eu levaria tudo pesado ou que tivesse importância ao seu apartamento mais tarde, a tempo do seu voo. Basicamente envolvia jogar sua carteira Gucci e o seu celular Motorola na bolsa Fendi, que ela continuava enchendo. Nas últimas semanas, a beldade de $10.000 tinha servido de mala de escola de Cassidy, e várias contas e mais uma alça tinham se soltado. Miranda havia deixado sobre sua mesa um dia e ordenado que eu mandasse consertar, ou se fosse impossível consertá-la, simplesmente jogar fora. Resisti orgulhosamente a todas as sensações de lhe dizer que era impossível consertá-la para ficar com ela, mas consegui que um sapateiro consertasse para ela por apenas $25. Quando finalmente ela sentiu instintivamente, peguei o telefone para ligar para Alex e me queixar do meu dia. Só quando estava na metade de seu número me lembrei de que estávamos dando um tempo. Seria o primeiro dia em mais de 3 anos em que não nos falaríamos. Fiquei com o telefone na mão, olhando para o e-mail enviado no dia anterior e que estava assinado Amor. E me perguntei se não teria cometido um terrível erro concordando com essa pausa. Disquei de novo, dessa vez disposta a dizer-lhe que tínhamos de conversar sobre tudo o que estava acontecendo. Entender onde tínhamos errado. Que eu assumi a responsabilidade da minha parte no esmorecimento lento e regular da nossa relação. Mas antes que começasse a tocar, Steph estava diante da minha mesa com o plano de guerra dos acessórios para a minha viagem a Paris, animada depois da inspeção de Miranda. Havia sapatos, bolsas, cintos, joias, meias e óculos escuros para serem discutidos, portanto, tornei a pôr o fone no gancho e tentei me concentrar em suas instruções. Logicamente, um voo de 7 horas na classe executiva, vestida com calça de couro colada no corpo, sandálias altas e um blazer sobre uma camiseta justa de alças, poderia ser a mais infernal das experiências. Não foi. As 7 horas no avião foram as mais relaxantes de que me lembro. Como Miranda e eu estávamos viajando para Paris na mesma hora, mas em voos diferentes, ela de Milão e eu de Nova York, acabei topando com uma situação única em que ela não podia me ligar por 7 horas seguidas. Por um bendito dia, a minha inacessibilidade não era minha culpa. Por razões que ainda não compreendia, meus pais não tinham ficado tão emocionados quanto pensei que ficariam quando liguei para falar sobre a viagem. Ah, mesmo? Perguntou minha mãe daquela maneira especial, sua, que sugeria muito mais do que as 2 palavrinhas realmente significavam. Vai a Paris agora? O que quer dizer com agora? Bem, é que não parece a melhor hora para voar à Europa, só isso. Disse ela vagamente, embora eu pudesse afirmar que uma avalanche de culpa de mãe judia estava prestes a começar a deslizar na minha direção. E por que isso? Quando seria uma boa hora? Não fique chateada, Andy. É que não a vemos há meses. Não que estejamos reclamando, seu pai e eu entendemos como seu trabalho a absorve. Mas não sente vontade de ver seu sobrinho? Ele já tem alguns meses e você ainda não conhece. Mãe, não faça eu me sentir culpada. Estou louca para ver Isaac, mas você sabe que não posso simplesmente. Você sabe que seu pai e eu pagaremos sua passagem a Houston, certo? Sim, já me disse isso umas 400 vezes. Sei disso e agradeço, mas não se trata de dinheiro. Não tenho folga nenhuma e agora, com Emily doente, não posso viajar nem mesmo nos finais de semana. Acha que devo voar para outro lado do país só para te ter de voltar se Miranda me ligar no sábado de manhã para pegar as roupas para lavar? Acha? É claro que não, Andy. Eu só pensei que você poderia visitá-los nessas semanas porque Miranda estaria fora e se você fosse até lá, eu e seu pai também iríamos, mas agora você está indo a Paris? Disse isso de uma maneira que insinuava que eu estava realmente pensando, mas agora você vai a Paris, traduzia-se em, mas agora está voando para a Europa para escapar de todas as suas obrigações com a família. Mãe, quero deixar uma coisa mas bem clara aqui. Não estou saindo de férias. Não escolhi ir para Paris em vez de conhecer meu sobrinho bebê. Não foi uma decisão minha, como provavelmente deve saber, mas recuso a aceitar. É realmente muito simples. Vou a Paris com Miranda daqui a 3 dias, por uma semana, serei despedida.
Vê alguma opção aqui? Porque se vê, eu adoraria escutá-la. Ela ficou em silêncio por um momento, depois disse: Não, é claro que não, querida. Sabe que compreendemos. Eu só espero que esteja feliz com a maneira como as coisas estão acontecendo. O que isso quer dizer? Perguntei sarcástica. Nada, nada. Apressou-se a responder. Não significa nada além do que já disse. O seu pai e eu só queremos que seja feliz. E parece que tem estado bem. Tem sido muito pressionado ultimamente. Está tudo bem? Eu me acalmei um pouco, já que ela estava se esforçando tanto. Sim, mãe, está indo tudo bem. Não estou feliz por ir a Paris, como você sabe. Vai ser uma semana de verdadeiro inferno. Mas o meu ano terminará logo e vou poder deixar esse tipo de vida. Eu sei, querida. Sei que está sendo um ano duro para você. E torço para que no fim valha a pena, só isso. Sei, eu também. Desligamos de bem, mas não consegui afastar a sensação de que meus próprios pais estavam desapontados comigo. Para pegar a bagagem no Charles de Gaulle foi um pesadelo, mas encontrei o motorista elegantemente vestido que estava acenando com um cartaz com meu nome, depois de passar pela alfândega. E assim que ele fechou a porta do carro do seu lado, entregou-me o telefone celular. A senhora Presley pediu que ligasse para ela ao chegar. Tomei a liberdade de programar o número do hotel na descagem automática. Ela está na suíte da Coco Chanel. Ok. Obrigada. Acho que vou ligar agora mesmo. Comuniquei desnecessariamente. Mas antes que eu pressionasse a tecla com o asterisco e o número 1, o telefone baliu e piscou uma cor vermelha assustadora. Se o motorista não estivesse me olhando expectante, eu teria colocado no mudo e fingindo que não tinha visto. Mas fiquei com a sensação nítida de que ele tinha recebido algumas ordens para ficar de olho em mim. Alguma coisa em sua expressão sugeria que eu não deveria ter o menor interesse em ignorar a chamada. Alô? Aqui fala Andréa Sachs. Eu disse tão profissionalmente quanto possível, apostando que só poderia ser Miranda. Andréia, que horas está marcando o seu relógio neste momento? Era uma pergunta ardilosa? Um prefácio da acusação de que eu estava atrasada? Deixa eu ver. Na verdade, marca 5h15 da manhã, mas obviamente ainda não mudei para a hora em Paris. Portanto, meu relógio deveria marcar 11h15 da manhã. Eu disse animada, esperando começar a primeira conversa de nossa viagem interminável tão para cima quanto a coragem que permitisse. Obrigada por essa narrativa interminável, Andréia. E posso perguntar o que exatamente esteve fazendo nos últimos 35 minutos? Bem, Miranda, o avião aterrissou alguns minutos atrasado e eu ainda tive que, porque de acordo com o itinerário que você criou para mim, o seu voo chegou às 10h35 da manhã. Sim, estava programado para chegar a essa hora, mas sabe, não é você que vai me dizer o que sei, Andréia. Certamente esse comportamento não será aceitável durante a semana, está me entendendo? Sim, é claro. Desculpe. Meu coração parecia pulsar 1 milhão de batidas por minuto e senti meu rosto esquentar de humilhação. Humilhação por falarem comigo dessa maneira. Porém, mais do que qualquer outra coisa, a minha própria vergonha de ser um instrumento disso. Eu tinha acabado de pedir desculpas sinceramente a alguém que por não ter sido capaz de fazer o meu voo internacional aterrissar na hora programada e de não ser hábil o bastante para imaginar uma maneira de evitar a alfândega. Pressionei meu rosto desajeitadamente contra a janela e observei a limusine atravessar sinuosamente as ruas agitadas de Paris. As mulheres pareciam tão mais altas, os homens tão mais refinados, e quase todo mundo estava muito bem vestido, magros e com uma postura régia. Eu só tinha estado em Paris uma vez antes, mas ficar em um albergue no lado errado da cidade não causava a mesma impressão do que observar, do banco de trás de uma limusine, as pequenas boutiques muito chiques e cafés adoráveis nas calçadas. Eu me acostumaria com isso, pensei, quando o motorista se virou para mostrar onde eu encontraria garrafas de água se sentisse vontade. Quando o carro estacionou na entrada do hotel, um cavalheiro de aparência distinta, usando o que imaginei ser um terno sob medida, abriu a porta do carro para mim. Mademoiselle Sachs? Que prazer finalmente conhecê-la. Sou Gerard Renault. Sua voz era suave e segura. O seu cabelo grisalho e o rosto vincado indicavam que ele era mais velho do que eu tinha imaginado quando falamos ao telefone. Monsenhor Renault? É ótimo conhecê-lo finalmente. De repente, tudo que eu queria fazer era me jogar em uma cama macia e recuperar a diferença de fuso. Mas Renault anulou minhas esperanças rapidamente. Mademoiselle Andréa? Madame Presley gostaria de vê-la em seu quarto imediatamente, antes de se instalar no seu receio. A expressão apologética em seu rosto fez com que por um breve momento eu sentisse mais pena dele do que de mim.
Era óbvio que ele não sentia nenhum prazer em transmitir essas notícias. Putz, que ótimo! Murmurei antes de notar como isso tinha afligido Monsieur Renault. Estampei um sorriso atraente e recomecei. Por favor, me perdoe. Foi uma viagem terrivelmente longa. Alguém pode, por favor, me dizer onde encontro Miranda? É claro, mademoiselle. Ela está em sua suíte e, pelo que percebi, ansiosa para vê-la. Olhando-o de relance, achei ter detectado um ligeiro girar de olhos. E, embora sempre o tivesse achado opressivamente apropriado ao telefone, reconsiderei minha opinião. Apesar de ele ser excessivamente profissional para demonstrá-lo e, na verdade, nunca ter dito nada, achei que deveria detestar Miranda tanto quanto eu. Não que eu tivesse alguma prova real disso, mas simplesmente porque era impossível imaginar alguém que não a odiasse. O elevador abriu e Monsieur Renault sorriu e me conduziu para dentro. Disse alguma coisa em francês ao mensageiro que me acompanharia. Renault me deu adeus e o mensageiro me levou até a suíte de Miranda. Bateu a porta e fugiu, deixando-me sozinha para enfrentar Miranda. Pensei brevemente se Miranda atenderia ela mesma a porta, mas era impossível imaginar isso. Nos 11 meses em que entrei e saí de seu apartamento, nunca tinha visto fazendo algo que se parecesse a trabalho. Inclusive tarefas comuns como atender o telefone, tirar um casaco do armário ou se servir de água. Era como se todos os seus dias fossem Shabá e ela voltasse a ser a judia praticante. Eu, é claro, sua Chabes Goy. Uma criada bonita, uniformizada, abriu a porta e me conduziu para dentro, seus olhos tristes e úmidos olhando diretamente para o chão. Andréia! Ouvi de algum lugar nos profundos recessos da sala mais magnífica que eu já tinha visto. Andréia! Vou precisar que o meu Toilet Chanel seja passado para esta noite, já que está praticamente arruinado de tão amassado por causa da viagem. Era de se esperar que o Concorde soubesse lidar com a bagagem, mas minhas coisas chegaram horríveis. E ligue para o Rossman. Confirme se as meninas foram à escola. Você fará isso todo dia. Não confio em Annabelle. Fale com Caroline Cassidy. Principalmente toda noite, e anote seus deveres de casa e datas de provas. Esperarei um registro escrito toda manhã logo após o café da manhã. Ponha-me em contato com o senador Chammer imediatamente. É urgente. Por último, preciso que entre em contato com esse idiota do Renault. Ele diga que espero que ele me forneça um staff competente durante minha estada. E se isso for difícil demais, estou certa que o gerente geral poderá me assistir. Essa garota imbecil que ele me mandou é mentalmente deficiente. Meus olhos giraram para a triste garota que neste momento encolhia-se no foyer, parecendo tão amedrontada quanto o hamster acuado, tremendo e tentando não chorar. Tive de supor que ela compreendia inglês, por isso lancei-lhe o meu olhar mais simpático, mas ela continuou a tremer. Olhei em volta da sala e tentei desesperadamente me lembrar de tudo que Miranda tinha acabado de matraquear. Vou providenciar tudo, eu disse na direção de sua voz, depois do piano de cauda e dos 17 arranjos de flores que haviam sido dispostos adoravelmente pela suíte do tamanho de uma casa. Voltarei com tudo que você pediu já já. Eu me censurei por encerrar a frase com advérbio e dei a última olhada em volta da sala magnífica. Era sem dúvida o lugar mais suntuoso, mais luxuoso que eu já tinha visto, com suas cortinas de brocado, tapete espesso, creme, uma colcha de damasco ricamente tecido sobre a cama king size e estatuetas douradas em prateleiras de mesas de mogno. Somente uma TV de tela plana e um aparelho de som compacto prateado indicavam que o lugar inteiro não havia sido projetado no século anterior por artesãos extremamente habilidosos e dedicados à sua profissão. Passei rápido pela garota trêmula em direção ao corredor. O mensageiro aterrorizado tinha reaparecido. Pode me mostrar o meu quarto, por favor? Perguntei da maneira mais gentil possível. Mas ele, sem dúvida, achou que eu também o insultaria, de modo que de novo partiu correndo à minha frente. Aqui está, mademoiselle. Espero que seja satisfatório. A cerca de 20 metros no corredor havia uma porta sem um número. Dava para uma mini-suíte. Uma réplica quase exata da suíte de Miranda, mas com uma sala menor e uma cama de tamanho queen, e não king. Uma escrivaninha grande de mogno equipada com um telefone de estilo de empresas, com várias linhas, um computador, uma impressora a laser, um scanner e um fax. Ocupava o espaço de pequeno piano de cauda, mas de resto, as salas eram notavelmente similares em sua decoração rica e aconchegante. Senhorita, esta porta leva ao corredor particular que liga o seu quarto ao da senhora Presley, explicou, dirigindo-se à porta aberta. Não, tudo bem, não preciso ver.
Só saber que existe é o suficiente. Relanceei os olhos para o crachá gravado colocado discretamente no bolso da camisa engomada de seu uniforme. Obrigada, Stepan? Remexi na minha bolsa procurando algum dinheiro para lhe dar, mas me dei conta de que não tinha me ocorrido trocar meus dólares por euros e ainda não passara pelo banco. Oh, desculpe. Só tenho dólares americanos, tudo bem? Seu rosto ficou carmesim e ele se pôs a se desculpar profusamente. Ah, não, senhorita, por favor, não se preocupe com isso. A senhora Presley cuida desses detalhes antes de partir. No entanto, como vai precisar de moeda local quando sair do hotel, permita-me que lhe mostre uma coisa. Foi até a imensa escrivaninha e abriu a gaveta de cima e me deu um envelope com o logotipo da Runway francesa. Dentro havia um maço de notas, no valor de 4.000 euros. O bilhete, redigido por Brigitte Jardim, a redatora-chefe, que tinha suportado o impacto de planejar e programar essa viagem e a festa de Miranda, dizia o seguinte: Andréia, querida, é um prazer tê-la conosco. Por favor, os euros incluídos aqui são para você usar enquanto estiver em Paris. Falei com o Sr. Renault e ele estará à disposição de Miranda durante 24 horas por dia. Veja abaixo uma lista dos números de seus telefones de trabalho pessoal, assim como os números de telefone do chefe, do professor de ginástica, do diretor de transporte e, é claro, do gerente geral do hotel. Todos estão familiarizados com os estados de Miranda durante os desfiles e por isso não deve haver problemas. É claro que eu estarei sempre acessível no trabalho ou, se necessário, no celular. Em casa, no fax ou pager, se qualquer uma de vocês precisar de alguma coisa. Se não a vir até o grande soirée de sábado, estarei ansiosa para conhecê-la então. Um beijo grande, Brigitte. Dobrada, escrita em um papel timbrado Runway e posta debaixo do dinheiro, estava uma lista de quase 100 números de telefone, abrangendo tudo o que alguém pudesse precisar em Paris, de um florista sofisticado a um cirurgião de emergência. Esses mesmos números eram repetidos na última página do itinerário detalhado que eu tinha criado para Miranda. Usando a informação de Brigitte, tinha atualizado e enviado por fax, de modo que a partir deste momento não surgisse uma única contingência, exceto uma guerra mundial, que impedisse Miranda Presley de ver a coleção primavera com o mínimo possível de tensão, ansiedade e preocupação. Muito obrigada, Stepan. Isso é muito útil. Tirei algumas notas para ele, que cortesmente fingiu não ver e voltou rápido ao corredor. Fiquei contente ao ver que ele parecia bem menos aterrorizado do que alguns momentos antes. Consegui não sei como encontrar as pessoas que ele tinha pedido e calculei que teria alguns minutos para descansar a cabeça sobre a fronha de cambraia de linho. Mas o telefone tocou no momento em que fechei os olhos. Andréia! Venha ao meu quarto imediatamente! Gritou ela antes de bater o telefone. Sim, é claro, Miranda. Obrigada por pedir de maneira tão gentil. Será um prazer. Eu disse a absolutamente ninguém. Levantei o meu corpo da cama, desorientado pela diferença do fuso horário, e me concentrei em não prender o salto no carpete do corredor que ligava o meu quarto ao dela. Mais uma vez, uma criada atendeu a porta quando bati. Andréia! Uma das assistentes de Brigitte acaba de me ligar para saber a duração do meu discurso no brunch hoje, comunicou. Ela estava folheando um exemplar da Women's Wear Daily, que alguém do escritório, provavelmente Ellison, que conhecia o procedimento de seu tempo com Miranda, o tinha enviado por fax mais cedo. E 2 homens lindos estavam fazendo seu cabelo e maquiagem. Um prato de queijos estava na mesinha antiga do seu lado. Discurso? Que discurso? A única coisa além dos desfiles que estava no itinerário de hoje era uma espécie de almoço de homenagem em que Miranda planejava passar uns 15 minutos habituais antes de cair fora por puro tédio. Desculpe, falou discurso? Falei. Fechou cuidadosamente o jornal, dobrou calmamente ao meio e jogou com raiva no chão, quase atingindo um dos homens que se ajoelhou na sua frente. Por que diabos não fui informado de que receberia um prêmio absurdo no almoço de hoje? Estrilou ela, o rosto se contorcendo com ódio que eu nunca tinha visto antes. Desprazer? Claro. Insatisfação? O tempo todo. Enfado, frustração e infelicidade generalizada? É claro. Cada minuto a cada dia. Mas eu nunca tinha visto tão completamente irada. Miranda, desculpe, mas na verdade foi o escritório de Brigitte que lhe enviou o convite para o evento hoje. E nunca. Pare de falar! Pare de falar já! Tudo que me oferece o tempo todo são desculpas. Você é minha assistente. Você é a pessoa que designei para resolver as coisas em Paris. Você é quem deveria me manter informada desse tipo de coisa. Ela agora estava quase gritando. Um dos maquiadores perguntou baixinho em inglês se queríamos ficar a sós por um momento, mas Miranda ignorou completamente. É meio-dia e vou precisar sair daqui a 45 minutos. Espero um discurso curto, sucinto e articulado, digitado legivelmente e me esperando no quarto.
Se não pode realizar isso, volte para casa permanentemente. Isso é tudo. Desapareci pelo corredor. Nunca corri tanto de salto alto e abri o celular internacional antes mesmo de chegar ao meu quarto. Foi quase impossível discar o número de trabalho de Brigitte com as mãos tremendo tanto, mas de alguma maneira a ligação se completou. Uma de suas assistentes atendeu. Preciso de Brigitte. Guinchei minha voz rachando quando pronunciei seu nome. Onde ela está? Onde ela está? Preciso falar com ela já! A garota ficou momentaneamente em silêncio, em choque. Andréia, é você? Sim, sou eu e preciso de Brigitte. É uma emergência. Onde raios ela está? Ela está em um desfile, mas não se preocupe, seu celular fica sempre ligado. Você está no hotel? Ela já vai ligar de volta para você. O telefone na escrivaninha tocou alguns segundos depois que pareceram uma semana. Andréia, falou ela com um leve tom e seu adorável sotaque francês. O que houve, querida? Monique disse que você estava histérica. Histérica? Com certeza estou histérica. Brigitte, por que você fez isso comigo? Seu escritório tomou as providências para a porra desse almoço e ninguém se deu o trabalho de me dizer que não somente ela seria homenageada, como teria de proferir um discurso? Andréa, calma. Estou certa que nós e tenho que redigi-lo. Então, estão me ouvindo? Tenho a porra de 45 minutos para redigir um discurso em agradecimento a um prêmio de que não sei nada, a respeito de uma língua que não falo. Ou estarei liquidada? O que vou fazer? Está bem, relaxa, vou ajudá-la. Em primeiro lugar, a cerimônia é aí mesmo, no Ritz, em um dos salões. O quê? Que salão? Ainda não tinha tido a oportunidade de dar uma olhada no hotel, mas tinha quase certeza absoluta de que não havia nenhum pub no lugar. Isso é em francês, ou como vocês chamam? Sala de reuniões. De modo que ela não precisará descer. É para o Conselho Francês sobre Moda, uma organização aqui em Paris, que sempre distribui seus prêmios durante os desfiles porque todo mundo está na cidade. A Runway receberá o prêmio por cobertura da moda. Não é algo como vocês dizem? Não é um grande problema, é quase uma formalidade. Ótimo. Pelo menos já sei para o que é. O que exatamente devo escrever? Porque não dita em inglês e eu peço ao Monsenhor Renou para traduzir para o francês. Comece. Estou pronta. Minha voz tinha recuperado uma certa confiança, mas eu continuava mal podendo segurar a caneta. O misto de exaustão, tensão e fome estava tornando difícil focalizar meus olhos no papel timbrado do Ritz sobre a minha mesa. Andréia, você tem sorte mais uma vez. Ah, é mesmo? Porque não estou me sentindo muito sortuda neste exato instante, Brigitte. Essas coisas são sempre em inglês, não é preciso traduzir. Por isso que você pode escrevê-lo, certo? Sim, vou escrevê-lo. Gaguejei e larguei o telefone. Não havia nem mesmo tempo para pensar que era a minha primeira chance de mostrar a Miranda que eu era capaz de fazer algo mais sofisticado do que buscar café com leite. Depois que desliguei e comecei a digitar 60 palavras por minuto, datilografia foi a única aula útil que tive no segundo grau. Percebi que tudo só precisava de 2, talvez 3 minutos para Miranda ler. Houve tempo suficiente para beber um pouco de Pellegrino e devorar alguns dos morangos que alguém atenciosamente tinha deixado em seu pequeno bar. Se pelo menos tivessem deixado um cheeseburger, pensei. Lembrei-me de que havia metido uma barra de Twix na minha bagagem, que estava perfeitamente empilhada em um canto, mas não havia tempo de procurar. Exatamente 40 minutos haviam se passado desde que eu recebera ordens de partir. Estava na hora de saber se passaria desse exame. Outra criada, igualmente aterrorizada, atendeu à porta de Miranda e me introduziu na sala. Obviamente eu deveria permanecer em pé, mas a calça de couro que eu estava usando desde o dia anterior parecia ter se colocado permanentemente em minhas pernas, e as sandálias de tiras que não tinham me incomodado no avião começaram a parecer lâminas compridas e flexíveis afixadas em meus tornozelos e dedos. Decidi sentar-me no sofá extremamente acolchoado, mas no momento em que meus joelhos se flexionaram e meu traseiro entrou em contato com a almofada, a parte do meu quarto abriu e eu instintivamente me pus de pé. Onde está o meu discurso? Perguntou automaticamente enquanto mais outra criada seguia com um brinco na mão que Miranda se esquecera de botar. Escreveu alguma coisa, não escreveu? Estava usando um de seus tailers Chanel clássicos, gola redonda e acabamento de pele e um colar de pérolas extraordinariamente grandes. É claro, Miranda, eu disse orgulhosamente. Acho que será apropriado. Andei até ela, já que ela não fez nenhum esforço para pegá-lo ela mesma. Mas antes que eu lhe desse papel, ela o arrancou de minha mão. Não me dei conta até seus olhos pararem de ficar de lá para cá, de que tinha suspendido a respiração. Bom, está bom. Certamente nada inovador, mas bom. Vamos. Pegou uma bolsa Chanel de pano e pôs a alça de corrente no ombro. Como? Eu disse vamos.
Essa cerimônia tola vai ter início em 15 minutos e com um pouco de sorte. E com um pouco de sorte ficaremos livres dentro daquilo em 20. Eu realmente detesto essas coisas. Não havia como negar que eu tinha escutado vamos. Esperava, não havia dúvida que eu fosse com ela. Relanceei os olhos para minha calça e blazer sob medida e pensei que se ela não tinha reclamado disso, e certamente eu teria escutado se tivesse, então que importância teria? Provavelmente haveria muitas assistentes perambulando por lá, servindo às suas chefes e, é claro, ninguém se importaria com o que estávamos vestindo. O salão era exatamente o que Brigitte tinha dito que seria. Uma típica sala de reuniões, com umas 2 dúzias de mesas de almoço e uma plataforma ligeiramente suspensa com um pódio. Fiquei à parede do fundo com empregados de vários tipos e assisti ao trecho de um filme, incrivelmente sem graça, desinteressante, nada inspirado, que o presidente do conselho exibiu sobre como uma moda afeta a nossa vida. Algumas outras pessoas tomaram o microfone durante a meia hora seguinte, e então, antes de um único prêmio ser oferecido, uma legião de garçons começou a servir saladas e encher os copos de vinho. Olhei cautelosamente para Miranda, que parecia extremamente entediada e irritada, e tentei me encolher o máximo atrás da árvore em um vaso, na qual eu me ancorava para não cair no sono. Não sei há quanto tempo meus olhos estavam fechados, mas assim que perdi o controle dos músculos do meu pescoço e da minha cabeça, começou a cair e incontrolavelmente ouvi sua voz. Andreia! Não tenho tempo para essa besteira! Sussurrou algo bastante para alguns tagarelas de uma mesa próxima erguerem os seus olhos. Não me informaram que eu receberia um prêmio e eu não estava preparada para isso. Vou embora. Virou-se e começou a andar em direção à porta. Manquei atrás dela, mas achei melhor pegar em seu ombro. Miranda, Miranda! Ela estava claramente me ignorando. Miranda! Quem você gostaria que aceitasse o prêmio em nome da Runway? Sussurrei o mais baixo possível sem que ela deixasse de me ouvir. Ela virou-se e me olhou direto nos olhos. Acho que estou ligando? Suba lá e eu aceite você mesmo. E antes que eu pudesse responder, ela tinha desaparecido. Oh, meu Deus! Isso não estava acontecendo. Sem dúvida, eu acordaria em minha própria cama, nada glamurosa, com lençóis não cambraia de linho, em 1 minuto, e descobriria que o dia inteiro, raios, o ano inteiro, tinha sido apenas um sonho medonho. Essa mulher não esperava que eu, assistente júnior, subisse lá e aceitasse um prêmio para Runway na cobertura da moda. Esperava? Olhei em volta da sala freneticamente, para ver se havia mais alguém da Runway presente no almoço. Nada. Deixei-me cair numa cadeira e tentei decidir se ligava para Emily ou para Brigitte para aconselharem ou se simplesmente ir embora, já que Miranda aparentemente não estava dando a mínima a essa honra. Meu celular tinha acabado de se conectar com o escritório de Brigitte, que eu esperava que pudesse aparecer a tempo para receber o prêmio ela própria. Quando escutei as palavras estender a nossa mais profunda admiração à Runway americana, por sua cobertura precisa, divertida e sempre informativa. Por favor, vamos receber a internacionalmente famosa editora-chefe, o ícone vivo da moda, senhora Miranda Presley! A sala irrompeu em aplausos exatamente no mesmo instante em que senti meu coração parar de bater. Não havia tempo para pensar, para amaldiçoar Brigitte por deixar isso acontecer, para amaldiçoar Miranda por sair e levar o discurso com ela, para amaldiçoar a mim mesma em primeiro lugar por ter aceito esse emprego. Minhas pernas avançaram por conta própria, esquerda, direita, e subiram os 3 degraus do pódio sem nenhum incidente. Se eu não estivesse em choque, teria notado que os aplausos entusiásticos haviam sido substituídos por um silêncio sinistro. Todo mundo tentando entender quem eu era, mas não notei. Ao invés disso, uma força maior me fez sorrir, estender a mão para aceitar a placa das mãos do presidente de ar austero e colocá-la tremendo no pódio à minha frente. Só quando ergui a cabeça e vi centenas de olhos me encarando, olhos curiosos, investigadores confusos, todos eles, percebi que pararia para respirar e morreria ali mesmo. Imagino que tenha ficado assim por não mais de 10 ou 15 segundos, mas o silêncio era tão esmagador, tão opressor, que me perguntei se já não estaria morta. Ninguém proferiu uma única palavra. Nenhuma travessa de prata se arranhou, nenhum copo tilintou, ninguém sequer cochichou com o vizinho sobre quem estava representando Miranda Presley. Simplesmente me observaram até eu não ter outra escolha a não ser falar. Não me lembrei de uma palavra do discurso que tinha escrito 1 hora antes, do modo que improvisei. Olá. Comecei e escutei minha voz reverberar em meus ouvidos. Eu não saberia dizer se era o microfone ou o som do sangue latejando dentro da minha cabeça, mas não fazia diferença. A única coisa que realmente sabia era que tremia incontrolavelmente. Meu nome é Andrea Sachs e
Sou membro de staff da Runway. Infelizmente, Miranda, a senhora Presley, teve de sair por um momento, mas eu gostaria de receber este prêmio em seu nome. E é claro, em nome de todos da Runway. Obrigada. Não consegui me lembrar do nome do conselho ou do presidente ali na frente. Muito obrigada por esta honra. Sei que falo por todos quando digo como nos sentimos honrados, idiota. Eu estava gaguejando, repetindo e tremendo. E a essa altura estava consciente o bastante para reparar que as pessoas tinham começado a se alvoroçar. Sem nem mais uma palavra, desci da maneira mais digna que consegui do pódio e só quando cheguei à porta dos fundos me dei conta de que tinha esquecido a plaqueta. Um membro do staff foi ao meu encontro no saguão, onde simplesmente cedi à exaustão e humilhação e me entregou a placa. Esperei que ela fosse embora e pedi a um dos porteiros para jogá-la fora. Ele encolheu os ombros e jogou em sua bolsa. Essa desgraçada, pensei, furiosa e cansada demais para evocar qualquer nome criativo ou método para dar fim à vida dela. Meu telefone tocou, e sabendo que era ela, desliguei a campainha e pedi um gin tônica. E uma das funcionárias na entrada. Por favor. Peça que alguém me traga um, por favor. A mulher olhou para mim e balançou a cabeça. Traguei tudo em 2 longos goles e subi para ver o que ela queria. Eram somente 2 da tarde no meu primeiro dia em Paris e eu queria morrer. Só que a morte não era uma opção.